Olá, já estamos de volta aqui com o nosso programa Bem Assim. Agora para falar sobre um assunto muito interessante, viu? Você sabia que os nossos dentes envelhecem? Pois é, viu? Se você não sabia, ainda por cima tem outra informação. Eles podem envelhecer de maneira precoce. Quem vai explicar tudo isso pra gente agora aqui no estúdio é a dentista Laís Cabral. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, né, aqui ao Bem Assim. Obrigada, Mara, mais uma vez pelo Dessa convite. vez comigo. Verdade. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos lá. É mito ou é verdade? Os dentes, eles envelhecem mesmo? Envelhecem. Que história é essa, pelo amor de Deus? Envelhece, Mara. Fisiologicamente, nosso dente já envelhece. Sim. Né? Então, assim, à medida que o nosso corpo envelhece, os dentes acompanham esse envelhecimento. Isso é natural. Mas nós estamos aqui alertando sobre o envelhecimento precoce. Esse é realmente a nossa preocupação, porque percebemos a cada dia o aumento desses casos no consultório. O que pode causar, hein, Laís, assim, esse envelhecimento precoce? Então, o envelhecimento é por conta da idade mesmo, né? Isso. O que causaria esse envelhecimento precoce aí, antes do tempo? Perfeito, vamos lá. Não dá para lhe dar uma receita de bolo. Droga. Não dá para dizer assim que é uma única causa, porque não é. É um caráter multifatorial. Sim. Então, existe normalmente uma tríade, vamos dizer assim. Vou falar rapidamente sobre essas tríades e os exemplos para facilitar. Ok. Então, por exemplo, a biocorrosão seria o primeiro mecanismo. O que é essa biocorrosão? Acidez bucal. Ela pode vir de forma externa ou interna. Externamente, alimentação ácida. Internamente, um paciente que tenha refluxo, por exemplo. Ok. Então, imagina esse paciente que tem uma outra característica. Ele escova o dente com força, ele usa técnica inadequada, ele usa um creme dental muito abrasivo. Então, seria um segundo mecanismo que a gente associa. E a terceira situação, um paciente que, somado a tudo isso, ele ainda tem bruxismo e ele range o dente. Nossa! Então, tem um mecanismo de tensão associado. Então, fricção, biocorrosão e tensão. Quem não tem ansiedade, quem não tem estresse, quem hoje não utiliza uma diquinha que viu na internet de maneira aleatória. Então, todos esses fatores associados estão causando esses envelhecimentos que nós estamos vendo na tela. Pois é, a gente tem até aí alguns exemplos, algumas imagens, né? Eu sempre gosto de trazer essas imagens e Laís nos enviou, porque eu acho que fica melhor para a gente exemplificar e mostrar para vocês de uma forma mais prática. Tá, esse aí é um dente com envelhecimento precoce? Sim, quando nós observamos essa região de exposição gengival, perda de estrutura tanto de esmalte quanto já início de raiz aparecendo, pode observar que a pontinha desse lateralzinho, desse outro dente aqui, canino na verdade, não tem a pontinha, né? Ela já está reta, então tudo isso já é indício de dente envelhecido. Tudo isso. De Esse boca daí é um envelhecida, dente né? envelhecido. Um dente envelhecido. E é de uma pessoa relativamente jovem? Jovem. A nossa preocupação não são a maioridade, né? Porque, como eu falei, é fisiológico. A nossa preocupação são jovens de 20 e poucos anos com boca de 60, 70, 80. Você falou sobre as características técnicas, né? Sim. Nós, pacientes, a gente consegue sentir, a gente tem algum sinal, algum sintoma de que o nosso dente, ele está envelhecendo precocemente? Então, dificilmente o paciente ele vai chegar no consultório e dizer: doutora, quero arrumar meu dente porque está envelhecido. Não, o paciente não consegue ter essa percepção. Mas o que é que ele relata? Sintomatologia. Sim. Ah, o ar-condicionado do meu trabalho incomoda, eu tomo água gelada, eu como um picolé. Eu fiz um clareamento e senti muita sensibilidade. A sensibilidade é forte. É, porque como nós vimos naquela imagem, aquela retração da gengiva causa muita sensibilidade. Né? Vamos colocar de novo a imagem, né, pra gente ver, pra gente mostrar pro pessoal. Então, o paciente ele vai chegar com a queixa da sensibilidade. Sim. Nessa imagem, a gente pode observar também o seguinte: o canino, ele não tem a pontinha do canino. Sim. Isso é um indício. Por quê? O paciente ele chega relatando que quebrou a pontinha do dente da frente. Se ele não tem a ponta do canino, ele vai bater mais com o dente da frente. Sim. O canino, ele é pontiagudo, tem um motivo para ele ser pontiagudo, que é exatamente ser guia de desoclusão. Então, se ele tem essa ponta reta, a chance dele desgastar o dente da frente é mais alta. Ele vem mais por um motivo estético. A hipersensibilidade, ele vem mesmo com a queixa, né, que está incomodando. A gente tem até outras imagens, eu acho, né? Vamos colocar aí pra gente ver. Olha aí, ó. Boca jovem, paciente de 20 e poucos anos com todos esses desgastes. Então, eu não posso dizer para o meu paciente que é somente porque ele escova com força. Nesse ângulo dá pra gente ver bem, né? Esse desgaste que você estava falando.
E aí eu não posso dizer para ele que é porque ele escova com força. Não é somente isso. Sim. Ninguém escolhe escovar somente esses dentes e não o outro lado. Né? A gente escova com a mesma intensidade. Por que acontece nessa região? Então tem que se identificar a causa. A causa, né? Temos outra imagem. Vamos colocar aí as próximas imagens para a gente ver melhor. Olha, isso já é na parte interna, né? A parte palatina. Essa é uma grande característica de paciente que tem hábitos relacionados à acidez bucal. Sim. Então, ou é um paciente que tem muitos episódios de vômito, ou é um paciente que tem refluxo. O mais interessante é que o paciente que tem refluxo não sabe que tem refluxo. Sério? Você pergunta a ele, ele diz, não tem refluxo. Não. Jamais. Então, quando a gente caminha para o gastro, detecta-se esse episódio, né, do refluxo, das doenças gastroesofágicas. E aí também tem um desgaste nessa parte do dente, é? O esmalte está todo corroído, Mara. Então, isso causa sensibilidade, ele já está com perda de estrutura de dente, já está com a segunda camada do dente, que é a dentina, sendo exposta. Isso, para chegar à polpa, é um pulo. Rapidinho, né? Porque nós estamos falando de pacientes com 20 e poucos anos. Quando ele tiver 50, como ele vai estar? Nossa. Essa é a preocupação. Tem mais imagens? Se tiver, já coloca aí que é pra gente comentar. Nesses, nós podemos observar toda a parte oclusal dos últimos dentes. Olha, perda de anatomia. Não tem anatomia das cúspides, dos sulcos. Ali na região cervical, muitos desgastes também. Então, são pacientes que você vai perguntar sobre os hábitos de vida, praticante de crossfit, praticante de musculação, ou é um paciente corredor, utiliza muito energético, utiliza muito isotônico. Então, tem uma acidez somatizada com o ranger, com o apertamento. E aí vai, né, envelhecendo precocemente. Envelhecendo precocemente. Gente do céu, outra dúvida, né? Tem como evitar? Tem. Olha para isso. Essa realmente é uma grande preocupação que nós temos, porque parece uma boca idosa, né? E é uma boca totalmente jovem. Um paciente com associação de fatores de ansiedade e de estresse, né? Então, é um paciente com certeza que tem bruxismo. A gente percebe todo o desgaste de borda incisal dos dentes. Paciente ansiolítico, um paciente que tensiona e aperta esses dentes. Não tem nem os caninos, né? Como você tinha falado. Não tem os caninos. Então, a melhor forma de evitar, como você perguntou, é a orientação, a conscientização e a procura de um profissional. Então, ele precisa frequentar, né, a odontologia, outras áreas também da medicina, para que ele entenda o que é que está causando e tentar prevenir o mais rápido possível. E Laís, assim, né, pronto, tô aí com o envelhecimento precoce dos meus dentes. Quais que são as consequências, né? A gente pode acabar tendo prejuízos com esse envelhecimento precoce? Sim, nós podemos observar naquelas outras imagens perdas de anatomia, recessões gengivais, perda de estrutura óssea mesmo, sensibilidade. Então, tudo isso vai estar aumentando a cada dia. É importante a gente dizer que alguns hábitos estão associados e isso favorece o surgimento. Não estamos condenando. Jamais. Não vamos condenar atividades físicas, não vamos condenar o uso do jejum intermitente, o uso de suco de limão, por exemplo, mas temos que tentar prevenir algumas situações. Então, por exemplo, se na dieta daquele paciente está o suco de limão todos os dias, o shot, toma de canudo, evita aquele contato direto com o dente. Olha, eu costumo falar, mas tem jeito para tudo nessa vida. É verdade. Olha aí, você não precisa tomar diretamente, vai no canudo. Não é para eliminar o seu shot, né? Mas vai no canudo. Não podemos ser aqueles dentistas de antigamente que proibiam o açúcar para cárie. Não mais, né? Nós temos que tentar contornar. Né, o café é um alimento bem ácido, mas quem deixa de tomar café? Mas a orientação da melhor técnica de escovação, o tempo correto para escovar, se possível aguardar um pouco para a saliva neutralizar essa acidez bucal. Então, são algumas situações que a gente primeiro precisa entender o paciente para depois planejar o que vai ser feito. Certo. E aí, né, aproveitando sobre esse planejamento do que é que vai ser feito, envelhecimento precoce foi detectado, fui ao dentista, quais que são os tratamentos em que virão? Então, tem como recuperar aquele dente?
Ali tem algumas técnicas cirúrgicas periodontais, reposição de enxerto periodontal. Existem técnicas de restauração, então a gente pode recobrir com a resina mesmo, né? Pelo menos alivia a questão da sensibilidade. Sim. Mas o grande tratamento é a remoção da causa. Sim, com certeza, isso sem dúvida. Fato, né? Para um paciente que tem muita sensibilidade, a gente pode associar laser terapia, então laser de baixa potência ele ajuda, como também dessensibilizantes. E aí é interessante a gente falar, tá, pessoal, que no caso, né, para esse envelhecimento precoce, a principal pessoa que pode prevenir é você. Com certeza. Né, Laís? Com certeza. Então, quanto antes ele procurar o dentista, para que ele possa tentar identificar se essas causas já existem, é o melhor. Porque já vai estar tendo essa prevenção. Dificilmente o paciente ele tem essa consciência. Dificilmente, né? Viu? Mas se você viu alguma dessas imagens e se identificou, já corre logo pro dentista, que é o melhor caminho, Se nesse momento você estiver apertando os dentes, solta os dentes. Os dentes não foram feitos para serem apertados. Gostei. Então você já está apertando os dentes. Quais que são as dicas que ficam, então, hein, Laís, quando a gente fala desse tema? Então, desencoste seus dentes. Oh. Tem até aplicativo sobre isso, Mara. Interessante, sim. Que legal. Tem um aplicativo chamado... Fica lembrando? Lembrando. Como um lembrete de tomar água, sim. tem um lembrete de você desencostar seus dentes. O Brasil, por 2 vezes seguidas, foi eleito o país mais ansioso do mundo. Nossa. Pela OMS. Então, temos essa atenção no nosso dia a dia. Então, desencoste seus dentes, tem hábitos saudáveis de vida, porém, previna o contato com acidez bucal. Se tiver refluxo, procure tratamento e técnicas adequadas de higienização. Muito bem, quem quiser saber mais pode entrar em contato com a Laís, né? Isso. Quais que são os contatos? Se quiser pode deixar, fica à vontade. Temos os números do consultório no meu Instagram, Laís Cabral _, Laís _Cabral, desculpa, tem todos os contatos. Muito bem, então Laís _Cabral lá no Instagram tem todos os contatos. Você pode buscar mais informações e caso você tenha se identificado aí, né, com alguma dessas imagens ou com os sintomas e sinais que a Laís falou aqui pra gente, pessoal, busque ajuda, tá? É o melhor caminho que você pode fazer hoje aí para ajudar os seus dentes nesse envelhecimento precoce, ok? Obrigada pela sua presença. Adorei! Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, pra gente fechar o programa de hoje. Tem culinária. E hoje a gente vai te ensinar a fazer uma torta de frango cremosa. Já, não sai daí.